Hoje eu quero falar com vocês sobre composição de custos de uma empresa de locação de equipamentos, serviços e eventos, para a gente entender um pouquinho mais sobre plano de contas. Então eu quero mostrar para vocês algumas características importantes. Para a gente entender sobre composição de custos de uma empresa, nós temos que estudar as despesas e os custos que envolvem a operação dessa empresa. Então, eu fiz um quadro aqui para que a gente entendesse melhor. Vamos imaginar uma pizza, um gráfico de pizza, onde nós temos quatro grupos de despesas e custos, né? Então, temos que lembrar que essas despesas, esses custos, eles se comportam de acordo com a venda e com a produção, tendo suas variações baseadas na venda e na produção. Então, para isso, vamos ver o primeiro grupo, a definição do primeiro grupo. O primeiro grupo que a gente vai ver são as despesas fixas. São aquelas que não variam de acordo com o faturamento, ou seja, eu faturo mais, eu continuo gastando, eu faturo menos, eu continuo gastando. Nós costumamos dizer no popular, são aquelas despesas que a gente começa um mês devendo, né? Então, no nosso exemplo aqui, nós temos os honorários de contador, de advogado, a conta de energia, a conta de água, os salários fixos do pessoal, os encargos sociais sobre esses salários, as taxas bancárias que são fixas mensais, taxas de manutenção de conta, de renovação de cadastro, contas de telefone, e todas as despesas que vão acontecer independentemente de eu faturar ou não. Então, esse primeiro grupo são as despesas fixas. As despesas fixas são o grande vilão da empresa, porque aconteça o que acontecer, você vai ter que pagar, você vai ter que cobrir essa despesa, né? O segundo grupo são as despesas variáveis. As despesas variáveis, elas variam em relação ao faturamento. Quanto mais eu faturo, mais eu pago. Quanto menos eu faturo, menos eu pago. Então, essas despesas variáveis, elas vão acontecer em relação ao faturamento. São os impostos, as comissões sobre vendas e marketing. Marketing, nós colocamos aqui porque marketing você tem que gastar. Ou você gasta para faturar mais, ou você gasta para manter o seu faturamento. Então, até a gente tem um estudo aí de mercado que diz que o mínimo para ser gasto em marketing é 3% do faturamento. Esse é o mínimo. Então, essas despesas variáveis, então, são as que variam de acordo com o faturamento. Aquelas que, quando eu faturo mais, eu pago mais, quando eu faturo menos, eu pago menos. O próximo grupo de despesas que nós vamos ver, na verdade, são os custos dos serviços. São custos que são ligados diretamente com a locação, com serviços ou com o evento em si. Então, esse grupo são os que ocorrem quando você existe o evento, quando você está realizando o trabalho, né? Então, são os técnicos, os equipamentos. Os técnicos seria de área dos técnicos ou dos agenciados, né? Então, quanto esse pessoal cobra de cachê. Os equipamentos é quando você manda o equipamento para um evento, então você tem uma depreciação nesse equipamento. Os materiais que são consumidos, né? Todo material que é consumido. Os gastos com fornecedores terceirizados, então o frete de um equipamento para chegar até o evento, ou um prestador de serviço em si. E as despesas para a realização desse evento, né? Uma refeição, uma locomoção, a hospedagem do seu pessoal, pedágio e etc. Então, são todos os custos que estão ligados diretamente com a realização de um evento ou a prestação de um serviço, né? Então, são aqueles que ocorrem quando da realização do evento e estão ligados e alocados diretamente nesse evento, né?
Lembrando que quando um custo de serviço estiver em vários eventos, então imagine um caminhão que leva equipamentos para vários eventos. Então o custo desse caminhão você não vai conseguir alocar em um evento específico. Consequentemente, esse gasto com esse caminhão que está entregando 3 ou 4 eventos, você tem que alocá-lo dentro das despesas fixas. É a única forma que você tem, porque você não consegue alocar aquele caminhão em um evento específico, e sim em vários eventos, né? Então, esse custo desse caminhão tem que ser considerado uma despesa fixa. E depois você vai ver que essa despesa fixa vai ser rateada por todos os eventos, tá? Que é o caso do caminhão. A mesma coisa com um veículo que locomove seus técnicos ou que leva os seus agenciados até o local do evento, né? Mesma coisa. Se são vários eventos, então vamos colocar esse custo desse veículo para transportar os agenciados ou os técnicos dentro de despesas fixas. Se você conseguir alocar esse veículo dentro do custo do serviço, sendo que ele pertence a um evento só, então você pode colocar dentro do custo de serviço. E o último grupo, e mais importante, é a margem de lucro, porque é lógico, você realiza um evento para ter um lucro, você presta um serviço para ter um lucro, né? Você loca um equipamento para ter um lucro. Então é lógico, você precisa ter um lucro, você vai arbitrar um lucro no momento que você vai dar o preço para o seu cliente. Você vai estabelecer quanto você quer de lucro e vai alocar isso. E é lógico que depois, quando você for realizar o evento, você vai verificar se o seu lucro está acontecendo realmente naquele padrão que você estabeleceu inicialmente ou se houve alteração nele, né? Então, a margem de lucro em relação ao evento e ao faturamento, ela é o valor que se obtém no resultado do evento. Nós chamamos de resultado do job. Nesse meio de eventos, a gente chama de resultado do job, né? Existem planilhas que podem ser construídas para te dar esse resultado. É só se basear nessa pizza que nós estamos explicando aqui nesse treinamento. Especificamente, né, o resultado do job você vai obter lá na última célula, quando você tem lá o lucro líquido praticado no evento. Que é o quê? É exatamente quanto eu estou faturando, menos os 3 grupos de despesa que estão marcados aqui em amarelo, né? Então, o meu faturamento é a pizza toda, né? Eu somo todas as minhas despesas fixas, as minhas variáveis, o meu custo de serviço e tiro isso do faturamento. O resultado vai ser essa parte da pizza azul que está escrito margem de lucro ou lucro praticado, né? Assim mesmo, a gente tem que monitorar constantemente, né, essas despesas, esses custos, né, para que a margem de lucro não fique negativa. Então vamos aprender a distribuir as nossas despesas e custos no nosso plano de contas, né? Vamos imaginar então a nossa pizza e nós temos 2 blocos. O bloco das receitas, que são os recebimentos, então é o bloco positivo, é a entrada, né? E o bloco das despesas, que é negativo, que são as saídas, tá? Inicialmente, numa empresa, nós temos receitas operacionais, né? Que é a receita da operação da empresa. Então, a receita de uma locação de equipamento, a receita de uma prestação de serviço, a receita de um agenciamento, a receita da realização de um evento, né? Depois nós temos as receitas não operacionais, que são as receitas que são originadas fora da operação principal da empresa. Então, se eu tenho uma empresa de prestação de serviço, as receitas não operacionais são aquelas que vêm que não são de operação de serviço. Então, vamos supor que a empresa tem um imóvel, esse imóvel está alugado, e é lógico que se esse imóvel está alugado e é da empresa, a receita do aluguel vem para a empresa. Só que aluguel de imóvel não é a operação principal da empresa, e é por isso que ela é alocada nas receitas não operacionais, correto? Depois nós temos os investimentos. Se eventualmente nós formos fazer um aporte de capital, investir o capital externo dos sócios
na empresa, isso tem que entrar dentro do item investimentos, né? Então, vamos dizer que as receitas são o grupo, as receitas não operacionais, operacionais e investimentos são o subgrupo, tá? Nós temos um outro grupo chamado despesas, que são as saídas, por isso que está marcado com negativo. E dentro dessas despesas nós vamos ter três divisões também. As despesas operacionais, né? São as despesas fixas, as despesas variáveis e os custos de serviços. As despesas não operacionais, que como as receitas não operacionais, elas também não são da operação principal da empresa. Então, despesa não operacional. Deu um sinistro qualquer ou uma tempestade destelhou o barracão e vai ter que colocar as telhas no barracão. É uma despesa não operacional, que não é da operação principal da empresa, né? E os prejuízos, tá? Os prejuízos quando nós temos despesas que ocorreram e podem ser alocadas nos prejuízos. Mas o principal para nós são as despesas operacionais, é aqui que a gente vai se focar, né? Como vocês estão vendo nas setas azuis aí, nas despesas operacionais é que a gente coloca as despesas fixas, as variáveis e os custos dos serviços, tá? É aqui dentro que a gente coloca. Então, o nosso plano de contas vai ficar da seguinte forma. Então, eu tenho despesas operacionais, dentro dela eu tenho despesas fixas, despesas variáveis e custos de serviços. É nessas despesas operacionais que nós temos que ter a maior atenção. É porque justamente aí é que acontece a operação principal da empresa, tá? E é assim que tem que ocorrer. E mais à frente nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre as despesas fixas, as despesas variáveis e os custos de serviço.